Oi, gente! Que alegria estar aqui hoje nessa estreia do podcast Na Medida, o seu podcast de saúde e longevidade. E eu tenho ao meu lado o querido amigo Jair Ernesto. Dia de festa, né, Jair? Sempre é uma festa, né? Sempre uma festa. Graças a E Deus. ver esse projeto se concretizar assim é Bate-papo maravilhoso. nosso, né? Um bate-papo de vizinhos, né? De vizinhos, de amigos e tá acontecendo, né? E recebe essas meninas espetaculares hoje. Pois é, já já nós vamos contar quem nós temos para esse momento especial. E olha, a intenção desse podcast é trazer para vocês assuntos diversos, variados, com convidados especiais. E nada melhor do que começar falando de um tema incrível. Incrível. E eu quero convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho, deixem os comentários, deixem os likes. E já já vamos apresentar as nossas convidadas. Mas o tema é interessantíssimo, né? Pois é, Relacionado ao Dia dos Jair. Namorados. Amor e sexo. Andam sempre juntos? O que você acha, hein? O que o pessoal acha? Será que amor e sexo andam sempre junto? A gente escuta tanto falar, né? Das duas coisas. Pois é. Então, eu quero dizer para vocês que nós temos aqui hoje duas experts no assunto. Maravilhosas. E é um prazer recebê-las. Celisa Barbalho e a Aline Veloso. Sejam bem-vindas a esse momento especial de estreia do podcast Na Medida. Obrigada. É muito bom estar aqui com vocês e eu achei essa iniciativa incrível, porque é muito importante a gente falar de amor e sexo. Todo mundo vive, todo mundo sofre ou é feliz, mas às vezes não se tem oportunidade de falar sobre isso. Então, é muito importante. Eu quero cumprimentar vocês pela iniciativa. Obrigada, Celisa, e obrigada por terem aceito o convite. E conta para o pessoal um pouquinho de você. Quem é Celisa Barbalho? Eu sou Celisa Barbalho, eu tenho 73 anos e vou contar uma coisa para vocês. Não tenho nenhum problema de dizer a minha idade. Eu sou psicóloga, eu me especializei em Gestalt terapia, uma linha da psicologia, e também sexualidade humana. E no caminho eu fiz psiconeuroimunologia. E o meu desejo, a minha missão, eu considero assim, é desmistificar essas questões de sexualidade, porque a gente vem, principalmente eu com a minha idade, a gente vem de uma criação muito repressora. E hoje eu vejo casais e pessoas mesmo solteiras com muitos problemas nessa área. Então, acho que isso que vocês estão fazendo é muito importante, porque a falta de conhecimento traz tanto problema para os casais, não é mesmo? Com certeza. Que maravilha! E não é à toa que a Celisa está aqui hoje não, viu, Jair? Foi escolhida assim a dedo, 73 anos, podendo falar de sexualidade. Muita gente vai aprender com a Celisa, né? Com certeza. Muita gente. A Aline Pinheiro Veloso, quem é, doutora Aline? Eu queria, antes de me apresentar, agradecer o convite, dizer que eu estou muito honrada de estar aqui participando do episódio de estreia. Desejo muito sucesso para o projeto, ainda mais como sexóloga, acompanhada de mais duas sexólogas aqui com o Jair, para o episódio do Dia dos Namorados, né? Parece que tudo conspira a favor do assunto, um assunto interessante, né? Falar de sexo ou de sexualidade sempre pode ser um assunto, sempre um assunto delicado, né? Cheio de tabu, né? Cheio de tabus. Eu sou médica ginecologista, né? Sou sexóloga também e sou pós-graduanda em terapia cognitivo-comportamental.
Espero tenho 48 anos. Você chega lá. Visto a sexualidade ao longo dos anos e mudando um pouco de aspecto, né? Da gente ir conseguindo com esse trabalho, com os estudos na área, a gente ir conseguindo isso que você disse e que também me motiva, que é desmistificar, né? O que às vezes traz tanto sofrimento, né, para os casais, para as pessoas, do ponto de vista da sexualidade como um todo, das parcerias, né, do aprendizado de cada um, né, da realidade individual de cada um, né. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, espero colaborar um pouco, né? Vou, acho que mais aprender do que colaborar, mas o que eu puder agregar, eu sei que vai ser um tema muito divertido, nós vamos aprender bastante hoje. Que maravilha. E o universo conspira o tempo todo. Eu acredito muito nisso. As energias estão sempre conspirando aí ao nosso favor. Graças a Deus. E foi incrível, Jair. Hoje eu entrei no carro. O que estava tocando no rádio? A música da Rita Lee. Amor e Sexo. Olha para vocês verem. Fazia vários dias, meses que eu não escutava essa música no rádio. Aí, de repente, no dia de estreia do podcast, Rita Lee no rádio. Então é pra gente falar mesmo, né, desse tema e poder fazer algumas reflexões, porque essas reflexões que nós fazemos juntos ajuda tanta gente e tantos casais aí com problema e no relacionamento, com dificuldade de comunicação, né? E a sexualidade, eu sempre levanto essa bandeira de que a sexualidade é uma parte importante das nossas vidas, que não deve ser deixada de lado. E no decorrer aí da nossa conversa, a gente pode até diferenciar aí para as pessoas entenderem. Quando a gente fala em sexualidade, todo mundo pensa em relação sexual. E não é só isso, né? Sexualidade é bem mais ampla, tem um conceito aí, né, mais abrangente. E aí, Jair, o que nós queremos saber aí dessas moças hoje, hein? Uai, nós temos muitas perguntas. Olha, né? Que bacana, eu tô curiosa para ouvir a opinião delas. E você? Tô doida para escutar essas sábias moças. E eu vou começar aqui dando uma cutucada, que eu gosto de dar as minhas cutucadas. E vou perguntar para Celisa. Celisa, me fala uma coisa. É possível sexo sem amor? Sim. Sexo é necessidade biológica. É uma necessidade de todo ser humano. E, às vezes, os casais fazem sexo. Às vezes, os casais fazem amor. O que eu quero dizer? É que vai depender da intensidade do desejo naquele momento. Então, quando você pergunta, é possível sexo sem amor? Sim. E às vezes até os casais, eles mesmos combinam, porque num determinado momento, a pessoa, tanto o homem como a mulher, ou as outras parcerias também, depois nós podemos falar, né, das diversas possibilidades de relacionamento sexual, às vezes a pessoa só quer liberar a tensão sexual. Outras vezes você quer mais aconchego, você quer mais carinho. Mas sua pergunta, acho que eu me perdi um pouquinho. Sua pergunta foi exatamente, é possível Sexo sem amor. sexo sem amor? É o que você está dizendo Sim. mesmo, né? Então, veja só, os casais às vezes combinam isso. E o seguinte, a pessoa pode querer só sexo naquele dia. Então, pronto, liberou, pronto. Inclusive porque às vezes os casais deixam a relação sexual para o último instante do dia, quando todo mundo está cansado, né? Então, a questão é possível sim, sexo sem amor, mas aquela dobradinha, sexo com amor, tem seu lugar, não é? É incrível, né? E aí eu quero até emendar um pouquinho aí, a gente pensando, né? Você trouxe aí a questão dos casais.
E aqueles que não são casados, que gostam, Aline, de um sexo casual, e a gente vê assim que ainda existe muito julgamento da sociedade, principalmente em cima das mulheres, quando elas não querem estabelecer um relacionamento, um vínculo afetivo. Como é que é isso? Então, existe sexo sem amor, existe amor sem sexo, né? E como a Celisa disse, a cerejinha do bolo, se a gente pudesse dizer, né? Juntar amor e sexo. Não que o sexo em si, apenas sem amor, não seja uma manifestação, né? Não acontece. E dentro dos últimos anos, das últimas décadas, com alguma liberação maior da nossa sexualidade, da gente poder falar mais do assunto, as mulheres têm tido um comportamento que há muito tempo era mais masculino, de ter relações sexuais só pelo impulso sexual, né? Então é possível, sim, desde que as relações sejam claras, né, para que isso não gere sofrimento, né, que a gente possa ter relações sexuais sem amor, né? Então todos esses formatos, amor sem sexo, sexo sem amor, amor e sexo juntos, vão ser produto da relação daquele casal, né? Daquela parceria. O que precisa ser amadurecido é a relação. Que ela seja clara, para que não ocorram sofrimentos, né? Que eu costumo dizer que é um contrato, né? Que o contrato esteja claro. Não só nesse aspecto, como em tantos outros que as relações humanas precisam, né? Mas do ponto de vista sexual também, né? Para que a gente consiga usufruir daquilo que vai ser muito bom, né? Com menos possibilidade de sofrimento. Ótimo. E eu vejo assim, Jair, os adolescentes hoje, quando a gente pergunta no consultório, e você já começou a namorar? Tem namorado? A maioria das vezes eles falam que não. E é interessante a gente tentar entender como é que são essas relações deles hoje, né? As relações assim afetivas com os colegas ali, porque eles podem não ter um namorado, né? Do jeito que a gente aprendeu na nossa época, mas tem lá os ficantes, tem os beijos, então os rolos, né? São diversas configurações, né? Assim, é possível estabelecer vínculo de várias formas, né? E aí, quando não se tem sexo no casamento? Aí complica, hein? Aí complica, e a questão é o seguinte, muitas vezes o casamento perdura assim, mesmo sem sexo. E aí eu quero puxar um assunto, assim, às vezes os casais fazem contratos, você estava falando de contratos, né? Que as relações precisam de ter contratos claros. Mas os casais fazem também contratos inconscientes, pactos implícitos, né? E inconscientes. Por exemplo, o casal pode se amar e resolver a um certo momento da vida, ou por questões pessoais, ou por questões de saúde, bom, não vamos transar mais. Então, eu queria trazer alguns exemplos. Eu tive, numa determinada época, 2 casais no meu consultório. Mas, assim, cada casal vinha, né? Cada casal vinha. Então, num dos casais, o homem não queria mais sexo. E a mulher queria muito. Então, isso traz um desconforto em função do desnível do desejo sexual. E o outro casal era justo o contrário. A mulher não queria e o homem queria muito. E eu, às vezes, brincava. Lógico, eu não nomeava, né? não colocava a identidade deles, mas eu dizia assim, só é problema que você esteja achando ruim, né, essa situação por conta do desnível. Porque eu tenho um outro casal, que também está em tratamento, que é justo o contrário de vocês. Então, se você
mulher, fulana, fosse casada com um outro cliente meu, não tinha problema, porque vocês dois estavam de acordo. Não teria nem cliente, né, Celisa? Não teria nem cliente. Mas aí, acontece que o que traz sofrimento é esse desvio. Mas, voltando, estamos falando sobre o contrato inconsciente. Às vezes o homem diz, olha, você pode se satisfazer do jeito que você quiser, você pode se masturbar, você pode usar toys, vibradores, desde que você não me traia. Um outro homem, isso estou falando do contrato inconsciente, um outro homem pode dizer, olha, desde que você não me importune, eu não quero mais saber disso, nós estamos bem, nós nos amamos, temos filhos, então não vamos separar. E você pode até transar com um amigo meu, desde que você não me incomode. E, por outro lado, vou dar um exemplo também do contrato inconsciente da mulher. A mulher pode falar assim, eu te dou roupa lavada, cama, comida, tal, mas eu não quero mais saber de sexo. Tivemos já os filhos que quisemos e agora acabou. Ou então, ela pode dizer também, dentro do contrato, né? Ela pode dizer, você não precisa transar comigo. Você não precisa sustentar a casa. Eu coloco tudo em casa, isso às vezes empresários importantes fazem isso, né? Mas você não precisa transar comigo. Eu arranjo quem transa. Então, assim, é possível o casamento sem sexo? Sim. Vai depender do contrato que você estava falando, tanto explícito quanto esse contrato inconsciente, e vai depender se o casal está feliz ou não. Claro. E quem somos nós, sexólogos, aqui para dizer o que é certo, o que é errado, né? Porque cada pessoa, cada casal vai fazer o seu contrato, ou explícito ou inconsciente. Então, tudo é possível. E aí eu lembrei de uma frase, até em francês, dans la vie tout est possible, se tu é disponível. Na vida tudo é possível se você está disponível. Então, assim, o importante é a felicidade das pessoas, né? Porque existem contratos, assim como a diversidade do ser humano. Agora, eu que quero levantar uma bola aqui. Vai lá. Porque nós estamos falando a partir do ponto de vista de sexólogos que somos, de terapeutas que somos, de alguma experiência em atendimento de casais, né, de terceiros separados. E eu estava aqui me ocorrendo, quem está escutando, o que está pensando. Por quê? A nossa questão cultural, quando a gente toca no assunto sexo, ela pode se tornar delicada, né? E eu vou lá atrás, parto do ponto que a gente está, para a gente ir lá atrás. O quanto aprender sobre sexo, falar sobre sexo, desmistificar, que foi nossa proposta inicial, intimidade entre casais, quantos casais teriam a liberdade sequer de tocar num assunto como esse, de dizer, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? E quanto sofrimento isso gera nos casais, né? Exatamente por uma falta de aprendizagem, de repressão, né? De valores socioculturais que são ainda muito fortes, né? Exato. E quanto sofrimento isso gera, né? E aí, só para deixar o alerta, né? Os casais que estiverem enfrentando algum tipo de dificuldade, saberem que a gente hoje tem ferramentas para apoio, né? Desde auxiliar na comunicação, até fazer a convergência das expectativas, né? Trabalhar todas essas possibilidades, até onde cada um individualmente consegue ir, consegue chegar, né? Para que a gente não sofra desnecessariamente, né? Saber que existem essas possibilidades, que existem diferentes caminhos e não aquela coisa padronizada que sempre foi cobrada da sociedade, casais que às vezes ainda ficam juntos, mas
não têm mais aquele vínculo, ficam só brigando, só para não se separarem, não serem julgados. E casais que poderiam continuar juntos se encontrassem essas outras soluções, pudessem enxergar que não é só a sexualidade, que existe ali, às vezes, esse companheirismo. E eu me lembrei de uma história aqui no consultório, de uma paciente que eu atendo mãe e filha, e a filha chegou indignada. Doutora, meu pai está traindo a minha mãe, e a minha mãe não toma nenhuma providência, não é possível isso. Falei, primeiro, quem está sendo traída, se tem alguém traído nessa história, é sua mãe. Não é você. E ela tem o direito de viver com seu pai do jeito que eles acharem melhor. Se de repente eles querem viver como companheiros e ela quer abrir mão dessa questão sexual, de repente isso já não tem tanta importância para ela, mas quem vai saber o limite é a sua mãe. Porque tem muita interferência, a gente vê interferência da sociedade, interferência até de profissionais que às vezes não sabem ali, né, conversar e acolher e colocam o ponto de vista, trazem os seus próprios valores, né, religiosos, sociais, e nessa hora é importante esse acolhimento. Pois é. E aí, Jair, o que mais você quer saber dessas duas, Jair? Tem tanta pergunta aqui. O Jair tá todo calado aqui, né? 3 mulheres, só você de homem hoje. Na sala. Não sou sexólogo. Lógico que o assunto é pertinente a todos nós, seres humanos. A Celisa pontuou bem no início, né? Isso é importante na vida de todos nós, né? Mas, assim, são várias perguntas e você fica pensando, nossa, meu amigo separou, fulano voltou. E é assim, a maioria dos assuntos que vocês vão buscar é traição. Aí a falta de sexo em casa influencia numa separação? Lógico, influencia. E o que eu queria dizer é o seguinte... E também na traição, né? Vai depender da educação, da cultura, né? Onde que a pessoa vive. E antes um pouquinho eu queria comentar o que as meninas estavam dizendo, que sexualidade tem a ver muito com educação, não é? Com educação. Nós mulheres, eu estou falando da cultura do Brasil, nós mulheres, a uma certa época, viemos de da minha época, né? Viemos de uma educação muito repressora, em que tinha vela. Os casais precisavam sair com vela. Vocês sabem o que é vela? Vocês sabem o que é vela? Vela é aquele... Sim. Vela é o irmão mais novo. Sim. Vela é o irmão mais novo, que estava ali sempre sapeando para não deixar acontecer nada. Então, acho que programas como esse, né, empreendimentos como esses que vocês estão iniciando, estamos, né, com prazer aqui. Muito prazer. São muito, muito importantes, porque muitas vezes os casais traem, e eu queria abrir um parênteses para dizer que é cultural essa história de dizer que é só homem que trai. Homens e mulheres traem. Depois quero falar um pouquinho de um livro que eu tenho e que a gente pode estar falando aqui. Mas muitas vezes, vamos dizer, une-se um homem que tem muito apetite sexual. E o homem, ele culturalmente foi mais, pelo menos no Brasil, né, foi mais incentivado para buscar relações sexuais, mesmo antes do casamento. E as mulheres foram ensinadas para se guardar, cuidado, não seja fácil. Então, se o casal desse se une, não é nem porque a mulher não tem apetite sexual, é porque ela nem sabe o que é isso, não aprendeu a conhecer seu corpo, não aprendeu a se masturbar, aliás, um tabu, né? E a mulher, e aí o homem ou a mulher, porque às vezes é o homem que teve uma educação também mais repressora, principalmente influência de religião. Então, os casais traem, sim.
trai, mas tem que ver o que está acontecendo aí. Porque culturalmente traição é um absurdo, como ela falou, né, a questão da mãe e filha no consultório. É preciso desmistificar, e muitas vezes a traição pode ser um aprendizado. Muitos casais rompem porque um dos dois traiu, mas outros não. Desculpa. Outros aprendem com a traição, quer dizer, aquela traição está trazendo à tona algo que faltava naquele casal. Então, não sei se estou falando mais, mas quero chamar a atenção para um livro que se chama É Possível Amar Duas Pessoas ao Mesmo Tempo. É um livro que foi publicado pela Universidade, pela PUC de São Paulo. E eu ganhei esse livro de um amigo psicólogo. Então, lá, as autoras, que é a organização de uma psicóloga junguiana, ela fala sobre as diversas fases do amor, inclusive se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo, e a conclusão é possível sim amar duas pessoas ao mesmo tempo. A questão mais importante é como conviver com as duas. Mas já que e ainda mais nessa sociedade já que você tocou nesse monogâmica. assunto de como conviver, tá os números aí que comprovam que na pandemia explodiu aí os casos de separação e não sei o quê. Você acredita que, e vocês, Aline e Joyce, ocorreu isso face as pessoas começarem a ficar muito tempo juntos, os casais? Aí já é o extremo oposto, né? Sim, muitos profissionais estudaram, né, estudam esse fato, que às vezes, porque hoje, tanto a mulher quanto o homem trabalham muito, né? Então, cada um trabalhava do seu lado, cada um na sua empresa, na sua clínica, né, onde for, mas acontece que quando juntou-se os casais, às vezes a família, eu vejo assim, explodiram aqueles conflitos, apareceram aqueles conflitos que estavam guardados às 7 chaves. Então, eu acredito também que os casais separaram aqueles que também já não eram casais. Então, a pandemia trouxe à tona aquilo que estava escondido. Porque eu também tenho outras experiências, tanto pessoais ou familiares, do contrário, que a pandemia uniu mais, né? No meu caso pessoal, a pandemia me uniu mais ao meu marido, que eu trabalhava no consultório e ainda trabalho presencialmente. E aí eu para um lado, ele para o outro. Com a pandemia, a casa virou o mundo da gente. Então, o escritório dele se transformou no meu consultório e a gente dividia. Então, sabe, pequenos intervalos, tomar um cafezinho, dar um chamego e tal. Então, eu acho que a pandemia aumentou aquilo que já acontecia, né? Colocou em xeque, mas também aproximou. Então, de novo, cada caso é um caso. Eu acho que a gente conseguiu ver o esqueleto dos relacionamentos, o que realmente existia em cada relacionamento. E é o que a Celisa falou mesmo, Jair. Os casais que já tinham problemas, que tinham dificuldade de dialogar, né, de conversar ali no dia a dia, não deram conta. E aí eu até lembrei do que o Vitor Dias fala, que não existe melhor antídoto para a paixão do que a convivência. E mesmo para o amor, porque a gente tem ali o amor, né, pela pessoa, mas amar é aprender a conviver com o que o outro tem de bom, com o que o outro tem de ruim, aceitar esses lados menos nobres do outro. A luz e a sombra, né? A luz e a sombra. A luz e a sombra de cada um de nós, que todos temos. Eu tenho, vocês Sim. têm, Jair tem, as pessoas que estão nos ouvindo também.
Então, assim, é preciso desmistificar essa história. Aí eu sou boazinha e ele é o malzinho. Todos temos aspectos bons e ruins. E o ideal é que a gente aceite e conviva. Aprenda a conviver com o pior de nós e o melhor de nós. É um aprendizado. Exatamente. E a Celisa falou de traição. Quando a gente fala de traição, é tão complexo e as pessoas costumam ver a traição de uma forma muito simplista, como se existisse uma vítima e um culpado. E relacionam contexto, muito, né? é um contexto, e relacionam muito a traição, a infidelidade, a falta de amor. E essa é a minha próxima pergunta para essas duas, Jair. Manda bala Depois nessa a gente pergunta fala, aí. né? O que a gente acha, né? E aí, Aline, traição é falta de amor? Não obrigatoriamente, né? Pode ocorrer traição no contexto de amor. E eu queria aproveitar a sua pergunta, Joyce, para ver se a gente conseguia colocar a traição, que já veio da pergunta do Jair e agora da sua, num contexto de avaliação da sexualidade muito maior do que às vezes a gente olha e avalia culturalmente, né? Então você já introduziu dizendo que na traição às vezes há um culpado e uma vítima, né? E não é só isso, né? Que são estruturas mais ou menos sociais, né? Que a gente que se construiu, né? Culturais, né? Como se o homem traísse mais a mulher, né? Como se as mulheres não traíssem. As mulheres traem, mas isso fica muito mais subliminar, num contexto social muito mais escondido, velado do que o homem. Então eu queria colocar a questão da traição a partir de um aspecto biopsicossocial, né? Queria que a gente parasse para pensar nesses 3 pontos, porque aí a gente consegue fazer todas as variáveis e chegar na resposta da sua pergunta. É possível ter traição com amor? Sem amor? Com amor? É possível, né? Por quê? Do ponto de vista biológico, nós todos somos hormônios, somos impulso sexual. Num determinado momento, esse impulso sexual pode nos motivar, né? Sucumbindo a valores culturais, emocionais que a gente está sujeito, né? De repente, o relacionamento está passando por um momento de interferências emocionais, psicológicas, né? Onde não há comunicação, onde não há encontro de expectativas, né? Onde não se trabalha a convergência da esfera sexual, os casais falam um pouco de sexo, né? E as questões sociais ou culturais, né? De que o homem tem que estar no sexo, que o cara trai, se o cara não trai, é normal que o homem traia, né? E não é comum que a mulher traia. Então, nesse universo de tantas variáveis, é possível, sim, né? Que um casal que se ame caia numa armadilha de traição, tenha um acordo que aí não podemos chamar de traição, mas de um relacionamento mais aberto, né? Desde que o contrato ele esteja acordado, né? Então é possível sim que casais que se amem, ou dentro de casais que se amem, ocorra traição. E a traição aí é como na vida, ela é um fato, né? E diante do fato, coisas que acontecem na vida, a gente faz as reavaliações. E como disse a Celisa, muitos casais renascem das traições. Renascem das cinzas das traições. Das cinzas, né? Exato. Renascem, saem casamentos muito melhores, pessoas muito melhores, né? Então eu às vezes digo para os pacientes que ocorrem fatos, e a traição é uma delas, pode ser uma delas, que levam o relacionamento à beira do abismo. E ali naquele momento o casal se consegue comunicar ou não, e rompem, ou conseguem pulam no abismo, ou conseguem se afastar da margem do abismo e reconstruir a relação, às vezes uma relação muito melhor, né? Então é possível sim, né?
Por isso, você está sendo repetitiva, sempre que as pessoas precisarem, busquem ajuda, né? Perca essa vergonha, né? Esse medo, né? De dizer e de estar submetido, né? Como a paciente da Joyce falou, a filha vem com a carga cultural, né? Não, a mulher hoje tem que tomar uma atitude, a mulher né? Não, dentro daquele universo, ela tem o direito, é um direito da mulher a reavaliar a condição dela e dizer se ela quer continuar naquele relacionamento. O profissional de saúde é importantíssimo, porque existem mulheres que vão continuar no relacionamento, o parceiro vai continuar tendo relações extraconjugais, e nós vamos ajudar ali do ponto de vista de prevenção de doenças sexuais, né, apoiar a estrutura emocional desse relacionamento. Então, dentro desse aspecto que as pessoas precisam começar a avaliar a sexualidade de um aspecto biológico, psicológico e inserido num contexto que eu tenho uma amiga que gosta de falar sócio-religioso, né? Mas sócio-religioso, sócio-cultural. Eu gosto Sócio alguma coisa, né? Eu gosto do social porque menos o sócio no amor. Ou mais de um sócio? Ou mais sócio? Pois é! Tem gente que não se importa com os sócios e gosta dos sócios, né? É muito importante que a gente, com as nossas sementinhas que a gente tenta ir plantando, né, as pessoas comecem a avaliar a sexualidade, os aspectos sexuais da vida humana a partir desse olhar múltiplo, né, e influenciado por várias vertentes. Com certeza. Pois é, e é tão importante esse diálogo desse casal, e eu vejo quantas pessoas não sabem ter aí uma comunicação assertiva, poder comunicar para o outro quais são as minhas necessidades, ouvir, porque quando a gente fala em diálogo, a primeira coisa é saber ouvir. Às vezes as pacientes falam, ele não me escuta. Você escuta ele, você está atento às necessidades que o outro tem. E olha, quando eu vejo aí tantos relacionamentos que terminam por falta de comunicação, dá uma dó, por falta de comunicação, por alguns detalhezinhos assim, né? Alguma ajuda ali para eles olharem de uma forma mais ampla esse relacionamento e ver o que eles têm de bom no relacionamento. Porque as pessoas costumam olhar muito para os problemas, muito para o que está difícil. Nos relacionamentos mais longos, as pessoas se perdem, deixam de admirar o outro, valorizar o que o outro tem. E aí vai junto o desejo sexual, vai junto a vontade de estar com o outro e o relacionamento vai embora com tudo, né? Exatamente. Sentimento e sexo. E sexo. E aí, acho que duas coisas que eu quero ressaltar é o seguinte: muitas vezes eu recebo casais assim que só procuram o psicólogo, por exemplo, o terapeuta sexual, quando já não tem mais jeito. E às vezes eles deixam acumular tantas mágoas, tantos ressentimentos, tanto lixo emocional, que eu gosto de chamar, quando, até postei hoje no meu Instagram, faça uma faxina na sua alma. Esse foi meu tema de hoje, faça uma faxina na sua alma. O que é isso? Muitas vezes, tanto a mulher quanto o homem, independente da orientação sexual, né, dos parceiros, eles guardam, por exemplo, um dos dois, e depois a gente pode falar de poliamor também, que tem mais de dois, um dos dois, vamos dizer, pensando num casal a dois, diz uma frase mal falada, mal vista, mal interpretada, e a pessoa guarda por anos a fio. E aí, às vezes, o casamento chega, o relacionamento chega na beira, como você falou ali, no abismo, assim, para depois procurar ajuda. Então, fica uma dica aí, procurem, porque faxina a gente dá no mínimo uma vez por semana em casa, não é isso? Na casa física. Então, a casa da alma, assim, que também se faça faxina, que se aprenda a perdoar, que se
você aprenda a ser parceiro, né? Entender, né, o seu companheiro ou companheira, né? Entender o problema. De repente, aquele dia a pessoa teve problema no trabalho ou no relacionamento e a pessoa não é muito aberta e de repente fala uma palavrinha fora do contexto e aquilo cresce. Então é importante também atentar para o lado psicológico, né? Você falou do social, biológico, cultural, mas também do lado emocional, porque todo mundo é ser humano, né? E às vezes eu vejo muitas mulheres culpando os homens porque ele falou aquela coisinha fora de hora, ou às vezes o contrário também, o homem culpa a mulher. Então é preciso perdoar mais, né? Perdoar mais, ter uma relação. Tem um terapeuta de São Paulo, doutor Esdras, que ele diz assim: é preciso cultivar uma relação mais namorosa. E pensando no dia dos namorados, o motivo desse nosso encontro aqui, como é que os casais, né, de mais tempo, de longa data, podem continuar o relacionamento? Continuar com essa chama acesa, né? Com a chama acesa, cultivando uma relação namorosa. O que é isso? Vou jogar uma sementinha. Oba! Dicas para os namorados de todas as idades. Eu quero jogar umas sementinhas. Gente, desistir de ter razão sempre. Já viram? Uhum. Já viram? A gente quer sempre ter razão. Mas eu falei isso. Ou eu quero falar a última palavra. Né? Então, desistir de ter sempre a razão. Porque um dia o outro pode ter razão e eu posso estar equivocada. E tudo bem, né, Celisa? Tudo bem. Então, cultivar mais a parceria, né? Eu vejo casais assim, e às vezes até me pego também, porque eu sou psicóloga, então, e a gente fica com uma aura assim de que sabe tudo. Sabe nada, gente. Quando a gente está na relação, é importante estar atento ao que está rolando no momento. Então, uma relação mais namorosa, desistir de ter relação, não. Vamos continuar namorando. Razão, né? Saber comunicar, né? E saber acolher a dor do outro. E aqui fica uma dica para os homens. Não precisam mais, acho que isso é coisa do passado, não precisam mais serem tão irredutíveis ou não serem falíveis, porque todo mundo falha. Nós deixamos de ter razão, a gente deixa de ser infalível, saber pedir desculpa, né? Saber agradecer. Saber agradecer. Elogiar. As pessoas esquecem de elogiar. Por favor, obrigado. Nossa, mas você fez isso para mim hoje, mas você me resolveu um problema. Que coisa boa. Então, relação namorosa. E sabe uma coisa que eu sempre falo, Celisa? Depois de um tempo de relacionamento, as pessoas acham que sabem tudo do outro. Eu não sei tudo do outro, eu não sei tudo nem de mim mesma. Nós somos seres em construção, em evolução. A gente está sempre mudando e eu adoro ter o direito de mudar de ideia. Adoro. Então, como que eu vou querer que o outro adivinhe o que eu gosto, adivinhe o que eu quero? É mais fácil a gente dar as dicas, né? E eu vejo muitas mulheres reclamarem. Ele não faz do jeito que eu gosto. Ele não me chama para fazer tal coisa. Que você fale e convide o outro. E admiração, como é importante a gente estar sempre enxergando esse lado desconhecido do outro, essa novidade que o outro tem. Porque a sexualidade precisa disso, né? Dessa novidade, ali do inusitado, do inesperado. Então, né? Da surpresa, independente de idade. E as pessoas acham, Jair, que os mais velhos não têm vida sexual. Outro dia eu estava numa palestra e a pessoa, né, falou assim, não, depois dos 60, acabou. Entrou na menopausa, acabou. E não tem nada disso. A vida é aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer para o nosso dia a dia.
Tem recurso na medicina? Tem muito recurso para nos ajudar. Tem muita ajuda, né, na muita medicina, ajuda. mas tem que ter a cabeça boa, né? Tem que ter a cabeça boa até para procurar. Tem ajuda na medicina para as que estão precisando de ajuda. E existem muitas mulheres na menopausa tendo relações sexuais maravilhosas sem problemas biológicos. Sim. Né? Que sempre tiveram uma vida sexual feliz, passam pela transição hormonal bem e não tem grandes repercussões sexuais. Eu tenho escutado falar também que tem antecipado muito, né? Crianças aflorando a sexualidade com 11 anos. O que tem acontecido, Jair, é que as meninas, a puberdade, de uma forma geral, tem chegado mais cedo. A gente ainda não sabe por quê, se são os estímulos, né? Mas é só as meninas ou os meninos também? Os meninos também. Então, até o conceito de início da puberdade caiu nos últimos anos, porque as crianças estão se tornando púberes, né? Mais cedo. E aí a gente já tem o gatilho hormonal da puberdade, né? Então já tem estudos que avaliam o início médio da vida sexual dos adolescentes, né? E tendeu a cair nesses últimos anos, né? E os meninos hoje, os adolescentes, recebem muita informação, né? Essa geração é a geração da informação. Apesar de muitos E cada um absorve de uma forma. Não saber o que fazer com a informação. Né? Não estarem às vezes prontos ou conseguirem ler a informação, interpretar aquela informação de uma forma que o cérebro esteja adequado para receber aquela informação, né? Mas tem acontecido da puberdade chegar mais cedo e do início da vida sexual, em média, diminuir um pouco a idade. E a gente tinha uma média aí, né, no trabalho da doutora Carmita Ábido, que foi o estudo da vida sexual do brasileiro, a média era 15,4 anos da iniciação sexual no Brasil. E isso vem realmente diminuindo. E é triste observar que a educação sexual não acompanha. Porque o ideal é que a gente tivesse uma educação sexual de qualidade, na escola, na família, que se pudesse falar, né, de sexualidade, como nós estamos aqui, falando de uma forma natural. E nem sexólogo eu sou. De algo que faz parte do nosso dia a dia. E não precisa, né, ser sexólogo. Para falar sobre isso. Para falar de sexualidade. E faz parte de nós, a energia. É verdade. Energia de vida. E mesmo as pessoas que façam opção por não terem uma vida sexual ativa, elas têm presente essa energia sexual, essa energia de vida. Exatamente. A gente tem aí os assexuais, que são pessoas que não têm, tem toda uma classificação, mas os assexuais estritos, eles não têm uma vida sexual, não têm sexo, mas tem a afetividade. Olha para ver, a gente está aqui falando amor e sexo andam sempre juntos. Para os assexuais, o mais importante é a afetividade. É esse vínculo afetivo que ele cria. Pode, em alguns casos, ter ou não uma relação sexual. Mas não é o mais importante. O mais importante, nesse caso, é o afeto. E já que a Celisa tinha tocado um pouquinho aí nessa questão do poliamor, o que é isso? Hoje a gente escuta falar tanto, relações poliamorosas, de vez em quando tem nas mídias aí, tem um trisal famoso, né? E aí, o que é isso? E como é que fica sexo e amor nesses relacionamentos? Pois é um assunto que está na mídia, é um assunto que eu até pessoalmente entrei mais em contato em 2018, quando eu participava de um congresso em Curitiba, antes da pandemia, e lá eu ouvi um trabalho de um psicólogo, Eustáquio Júnior, de Belo Horizonte, meu colega gestalt terapeuta, em que ele apresentou um trabalho que ele tinha feito com esses casais. Então tinha um trisal que o casal que ele estudou era formado por um homem e 2 mulheres. Então, o que ele queria saber é exatamente a questão, como é que fica o ciúme, né? Como é que fica o ciúme numa relação poliamorosa?
Por quê? O que é essa relação poliamorosa? É uma relação afetivo-sexual entre mais de duas pessoas. E pode ser, né, quer dizer, tem várias possibilidades. Várias configurações. Mas pensando em trio, trisal, né, que independente da orientação sexual, do gênero, então os casais se juntam. E eu quero trazer essa observação do Eustáquio, porque eu achei super interessante. Ele queria saber, então, se tudo é permitido, né? Se tudo é permitido no trisal, e se tudo está acordado, um acordo claro, se tudo é acordado, se tudo é permitido, como é que fica o ciúme nesses casais? E aí a conclusão que esse estudo do Eustáquio chegou é que não existe um ciúme como aquele ciúme possessivo. Então, você é só meu, você não olha mais para ninguém, né? E o parceiro, você é só minha, você não olha mais para ninguém, não pode dançar, não pode cantar, não pode nada. E aí, se tudo está lá, se as cartas estão na mesa, como é que fica o ciúme? Como é que fica o amor? E aí uma conclusão super interessante é que não havia o ciúme possessivo, restritivo. Mas sabe como é? Você consegue imaginar? Você consegue imaginar como é que era o ciúme? Eu estou instigando você. Eu fiquei imaginando aqui que o ciúme apareceria em alguns momentos assim, você faz mais coisas para ela do que para mim. Exatamente, você está no rumo. Aí é o seguinte, era o tempo junto, o tempo passado juntos. Então, esse trisal que ele estudou, um homem, e era um casal, né, o casal base, então eles convidaram uma mulher para fazer parte ali do casal, formando um trisal. Então, eles dormiam juntos, eles dividiam os trabalhos da casa juntos, eles faziam de tudo juntos. Era um casal que não tinha filhos. Sabe como é que começou a complicar? Quando, por exemplo, vinha o pai ou a mãe desse casal inicial, e aí eles pediam para a terceira pessoa. Retirar. Nós não contamos ainda para o meu pai, para o meu tio, para minha tia. Você pode passar um tempo fora, né? Um tempo fora, e aí a pessoa começou a se sentir excluída. Então, a dificuldade social, o contexto social, quer dizer, era interessante para os três, mas a sociedade, que vão pensar, que o meu pai vai pensar, minha mãe vai pensar. E uma outra situação, é aquilo que você falou, Joyce, muito bem, o tempo passado junto. Então, no fundo, continuava o ciúme, só a manifestação do ciúme que era diferente do casal a dois, entendeu? Mas, o que a gente pode concluir disso? É que cada casal, ou cada trisal, ou cada quadrisal, é quadrisal, não é? Quadrisal, é que vão definir aquilo que é bom. Porque se tiver tudo bem, por que a gente tem preconceito? E eu queria só trazer, porque para nós é muito tranquilo, né? Falar com naturalidade, né? E a mesma naturalidade que as pessoas precisam ter em relação a casal, trisal, né? Para as dificuldades. Então, à medida que você vinha dizendo do ciúme, né? Eu vinha amadurecendo aqui as multiplicidade de dificuldades que podem acontecer, né? Então, se muitas vezes já é difícil administrar dentro de um casal esses aspectos, os conflitos, você tem mais uma variável ali, né? Um ser humano que tem expectativas, né? Que tem sentimentos, que é fruto de coisas que ele acredita de certo e errado, né? Então, o que me ocorreu foi a importância, tanto quanto para casais, mas para o poliamor, da comunicação.
né? Porque a chance de um relacionamento, como você descreveu, dar certo, seria exatamente conseguir colocar o ciúme, né? O outro conseguir ouvir, o outro conseguir abrir mão para que aquela estrutura de relacionamento continue, né? Então me deu voltando quase que no inicial, né? O poder que a comunicação tem de ajudar casais, e quanto mais variáveis você insere, mais relevância as coisas estarem claras, as pessoas poderem ouvir, estarem prontas para ouvir o que o outro tem a dizer, e o outro ter assertividade para se colocar, para que as coisas não se degringolem, né? Não vão lá para o abismo, e aquele modelo que pode ser agradável e feliz para aquelas pessoas se dissolva, né? A importância de cada vez mais a gente ir desenvolvendo a comunicação, e que quanto mais pessoas, maior a necessidade desse poder de se comunicar como parceria, né? Afetiva, sexual, para ter sucesso no relacionamento, né? E tem alguns trabalhos que mostram que nesses novos relacionamentos, as novas formas de amar, como gosta de falar Regina Navarro, existe uma comunicação maior com relação a esses contratos. Eles se permitem conversar um pouco mais. O que é aceito ali no relacionamento, o que não é. E engraçado, porque às vezes a gente acha que num relacionamento aberto, tudo é permitido. E não. Existem as regras. E eles têm uma facilidade maior para conversar sobre essas regras. Ainda existem os conflitos. Mas existe esse ciúme, como a Celisa disse, que não é um ciúme tão possessivo. Mas eu lembro, né, de ver um caso em que o casal gostava de swing, mas o marido só autorizava esse swing, só permitia se os dois estivessem juntos. E, vez ou outra, ela quebrava esse contrato. E aí a gente volta na história da traição. Pois é, a traição. O que é traição? Né? É um contexto, por isso que eu sempre digo, é um contexto bem mais amplo. Para cada um, a traição pode ter um significado. Já tive paciente que, quando deu à luz, falava assim, ele pode andar por onde ele quiser, que ele volte limpinho. Então, ela não estava preocupada se ele ia ter um relacionamento sexual com outra pessoa, mas que não tivesse um vínculo afetivo. Enquanto outros falam assim, ele pode até apaixonar por outra pessoa, mas que não tenha nenhum um contato sexual. Então, é importante que as pessoas aprendam a conversar mais, tragam as suas necessidades, as suas demandas, o que cada um dá conta. Porque amor e sexo podem andar juntos ou não. E quem somos nós para julgar? E eu acho que isso aí é uma coisa que a sociedade precisa aprender, é um treinamento. Parece que a gente já vem assim de fábrica, né? Já culturalmente a gente já tem esse lado julgador, né? E como isso oprime as pessoas, e as pessoas deixam às vezes de continuar no relacionamento por conta dessa pressão social e desse medo. Eu gosto muito de estudar história, e lembro de ver, né, que assim, antes, as mulheres, mesmo traídas, elas deveriam continuar no relacionamento. E se elas se separassem, elas eram mal vistas. Hoje, uma mulher, quando é traída, ela é cobrada a se separar. Se ela continua no relacionamento, ela é julgada. Então, essas mudanças sociais, e aí vale também para essas novas configurações de relacionamento, poliamor e tudo, né, os relacionamentos abertos, a gente está numa fase de construção e de aprendizado. E é preciso estar aberto e não julgar o outro. Não quer dizer que eu preciso concordar, que eu preciso querer para a minha vida, mas que eu possa olhar de uma forma um pouco mais ampla e sem julgamentos. A vida é uma eterna construção, né? A vida é uma eterna construção. Mas a gente precisa de uma ajuda. Exato. Sua.
E aí... Relacionamentos longos. Como manter essa chama acesa, Celisa? Explica aí pra nós. Olha que interessante, eu ia pegar esse beijo. Olha o universo conspirando. Sincronicidade aqui. Coisa boa. Eu gosto de... E Celisa tem experiência. Eu gosto de falar o seguinte, eu tenho 50 anos de casada. Graças a Deus, coisa boa. 50 anos de casada, em julho nós vamos fazer 51 anos de casada. Que dia é de julho? 3 de julho. 2 e 3 que a gente casou. 2 dias de festa. 2 dias de festa de cigano. Nós casamos dia 2 no civil e 3 no religioso. Então as pessoas ficam olhando pra gente, mas como é que vocês dão conta? Como é que é isso, tal. Então assim, não é que nós não tenhamos problema, eu acho que todos os casais têm problemas. Quem fala que não tem, está fazendo de conta que não tem, ou não admite. Então, problemas todos temos. O que eu vejo na minha vida, na nossa vida pessoalmente, é muito diálogo, muito diálogo. Não somos pessoas iguais, né? Não somos, graças a Deus. Eu brinco com meu marido e falo assim, ai meu Deus, eu casar com outra Celisa, Deus me não quero que você seja igual. E ele também, casar com outro, aí não dá certo. A questão é muito diálogo, muita parceria, e nós temos uma diferença de idade, ele tem 10 anos a mais do que eu. Mas nós sempre tivemos diálogos. E é interessante que eu fiz psicologia. Eu terminei psicologia com 43 anos. Eu entrei para a faculdade com 38 anos, já tinha 3 filhos. E aí foi a coisa melhor do mundo que eu fiz. A partir do meu curso, né, de psicologia, eu pude dar para os nossos filhos, né, nós dois, eu pude influenciá-lo, e ele fala disso, ele afirma, né, não sei o que estou falando. Se ele ouvir esse podcast, ele vai poder confirmar. O curso de psicologia me fez abrir para poder educar melhor os nossos filhos. Mas o casal, eu e ele, muita conversa, muito sexo também, muito chamego. A pandemia nos fez mais próximos, porque eu saía do meu consultório, que era ali, né? Ia para a cozinha, vamos tomar um cafezinho, vamos conversar, vamos relaxar. Então, é muito diálogo, é muita conversa. Agora, um detalhe, casal precisa viajar no mínimo 2, 3 vezes por ano, sozinhos, sem menino, sem ninguém. Nós fazemos muito isso. Então a gente viaja, tem uma próxima aí já engatilhada, não vou falar porque deixar surpresa, depois eu surpresa! Vou te ver na rede social. Vamos acompanhar para saber. Viajar junto, ter momentos a sós. Muitos amigos, assim, às vezes querem viajar com a gente, e às vezes a gente viaja, com filhos sempre, viajamos sempre com filhos. Então, nós temos o momento da família, dos filhos, então nós temos 3 filhos, já 6 netos. Então, o pequenininho está com 3 meses. Então, nós curtimos muito a família. Nós dialogamos, eu ia falar discutimos, não, é mais diálogo. Nós conversamos sobre as demandas dos filhos, a gente tenta, mas nem sempre foi assim. Conflitos, muitos, mas acho que parceria e respeito um ao outro. Nós temos muito respeito um com o outro. Respondi? Isso é importante, respondeu. Respondi? Maravilha. Eu queria falar uma coisa, eu e o meu biopsicossocial. Uma das bases de se manter um relacionamento sexual saudável no envelhecimento é estar saudável fisicamente, né? Então, um investimento que você vai fazer na sua vida sexual, no envelhecimento, é cuidar-se, né?
Então nós sabemos que muitas doenças podem levar às disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas, a própria menopausa, né? Algumas doenças, o uso de alguns medicamentos, né? A própria obesidade. Então, do ponto de vista biológico, a gente precisa, já que nós pretendemos envelhecer bem, transar no envelhecimento, nós precisamos cuidar da nossa saúde agora, física. Né? Do ponto de vista psicológico, existem ferramentas, a Celisa já taquigrafou algumas pra gente, né? Então é muito importante enamorar-se. Quando ela diz sair para viajar com o seu parceiro sem filhos, tirar para ter uma hora por semana, e aí cada um na sua estrutura possível, que seja um jantar, que seja um cinema, que seja ficar no sítio, que seja ir à praça, não precisa de dinheiro, se tiver um filme junto, gente, tanta coisa boa para ver. Eu costumo dizer o seguinte, aquele fogo não tá quando a gente está namorando, né? Então a gente precisa namorar, né? Namorar traz os hormônios, né? As vontades, né? E isso vai se perdendo no relacionamento de longa data, né? O outro já não se comunica mais da mesma forma. Existem questões de repertório, então às vezes a relação sexual ao longo dos anos vai ficando maçante, sempre a mesma coisa. Então a gente precisa lançar mão de aprendizagem sexual, né, de comunicação na esfera sexual, cada casal dentro do seu limite. A gente vai mais um pouquinho, tem uns que não vão tanto, né? Mas dentro do que se construiu, ou se precisando de ajuda para ir um pouco mais adiante, né? E vencer as questões culturais, sociais, de que a gente depois dos 60 não transa, né? Então, como eu falei da paciente, existem muitas mulheres por aí, felizes, com rapazes mais jovens ou com seus parceiros de longa data, sendo felizes sexualmente, né? Nós temos que interromper, começar a investir nessa qualidade de vida e derrotar essa crença de que sexo é só coisa de gente jovem. Não é verdade, né? E se precisa de ajuda, buscar ajuda, equalizar, como nós já comentamos aqui, né? O envelhecimento pode trazer desnível de desejo, ou de até condição, né? Capacidade sexual, né? Então, enfim, não tem fórmula, né? Mas há ferramentas, né? Há como se investir bem, tanto do ponto de vista biológico, psicológico, social, para ter uma vida sexual boa, feliz, até o envelhecimento, até o nosso último dia. Que delícia! Eu quero chamar a atenção para uma coisa, dentro disso que nós estamos falando aqui agora. Eu tenho participado de vários de congressos, eu sou chamada para palestras e tem alguns anos eu fui convidada para um evento que foi aqui em Goiânia, lá no Centro de Convenções, não me lembro mais o nome, mas era dirigido ao público 50 mais. E aí eu falei lá, estava lá no palco, e falei sobre sexualidade, sobre como é que nós precisamos ter liberdade, encarar a sexualidade como algo natural que vai até o último dia. Aí, no final, achei muito lindo isso. Isso aconteceu mais de 15 anos atrás. E no final, um senhor lá, na época bem mais velho que eu, chegou, eu quero falar com a senhora. Eu falei, pois não, tal. Sabe quando você desce lá e vê as pessoas conversar? Ele falou assim, eu quero agradecer muito, me lembro do rosto dele até hoje, quero agradecer muito a sua fala, porque eu estava me sentindo muito culpado de estar apaixonado novamente. Não sei se ele era separado ou viúvo, mas eu quero agradecer o que você falou, porque a senhora me tirou um peso das minhas costas e eu estou me sentindo livre para amar novamente. Que lindo! E, gente, nunca esqueci esse senhor. Então, pegando um gancho nessa fala dessa pessoa que me ouviu, desse senhor, eu quero dizer o seguinte, muitas vezes é o próprio idoso
que se discrimina sexualmente. Por quê? A sociedade coloca que sexo é só para os mais jovens. E o idoso, ou 50 a mais, 60, 70, 80, ele absorve aquilo e fica inibido, como esse senhor que me agradeceu. Então, e muitas vezes, o que faz o casal feliz é muito mais a atitude que ele tem, que ambos têm, em relação ao sexo, do que a performance em si, né? Porque existem várias formas de satisfação sexual. E outra coisa, casais de mais idade, às vezes, colocam como ponto fixo e irredutível que relação sexual é só penetração. Então, todo o corpo é erótico, não é? Então, é preciso desmistificar isso e também dizer para essas pessoas: gente, transem conforme. A Carmita fala isso, conforme a sua capacidade emocional e física. Então, por que é importante? É que cada casal construa aquilo que pode, que gosta, que dá tesão, porque tesão não acaba. Não sei quem foi que falou, vocês me ajudem se vocês souberem, sem tesão não há solução. Então, é preciso cultivar tesão. Vocês, namorados, namoradas que estão aqui nos ouvindo, é preciso cultivar tesão a cada instante da vida. E outra coisa, sexo não é só a hora que você vai deitar, ou vai ficar lá no sofá, ou na cozinha, ou onde for. É o dia inteiro, é o tempo todo. São aqueles recadinhos, aquele olhar. Porque na sexualidade, todos os nossos sentidos estão presentes. E se não tiver, tratem de colocar. O que é isso? É o olhar, é o beijo. Gente, tem casal que não beija mais. Às vezes eu estou lá recebendo casais, ou individual, ou casal mesmo. Eu pergunto: vocês beijam? Ah, não. A gente beija só na hora de transar. Gente, o beijo, vocês médicas sabem muito bem, é troca de saliva, é troca de hormônios. Então, beijar, envolve muita coisa, né? Uma delícia. Farinha, aquela conversinha de pé de ouvido. Porque durante o dia, ou qualquer momento, você prepara a relação. Quem pode transar de dia, melhor ainda. Mas eu quero dizer assim, tá com vontade, quer apimentar a relação, manda uma mensagem, manda um WhatsApp, mas cuidado para mandar. Foi a pessoa errada. Cuidado. Eu vou ver se mandou, se a pessoa estiver presente. Uau! Que dia, né? Aonde? Só, que legal, né? E olha, como nós aprendemos hoje, hein, Jair? Nossa, aprendizado. E aprendemos que não existe mágica. Não existe. É preciso cultivar e construir esse relacionamento. Sexo é uma coisa aprendida, não vem de fábrica. O que vem é essa pulsão. Mas a gente vai aprendendo, né? Como se relacionar sexualmente com o outro, como se relacionar sexualmente com a gente mesmo. E para finalizar, que infelizmente já está chegando ao final, infelizmente, eu quero reforçar para vocês: inscrevam-se no nosso canal, ative o sininho, deixem os likes, os comentários. Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer perguntas, se quiserem participar. E dizer que esse projeto lindo, o Podcast na Medida, é um patrocínio e uma parceria da GJX Seguros. E se o Jair quiser falar um pouquinho aí da GJX Seguros, que está aqui nos recebendo. Né? A GJX é uma corretora de seguro, que a gente trabalha com todos os segmentos de seguro. E seguro também é bem-estar, né? Muito bom estar sendo acolhida
por você. Não, por nós, né? Por nós, que Por coisa vocês. boa. E queria, para finalizar, que vocês deixassem uma dica de vida. Aquela assim, ó, lá do fundo do baú. Vocês já deixaram muitas dicas aqui. Eu acho que o pessoal vai ter que ouvir o podcast mais de uma vez e anotar, porque foram muitas E vamos ter que dicas. convidá-las de novo, Vamos né? ter que convidá-las de novo. Né, Jair? Com certeza. Que papo gostoso, hein? Muito A gostoso. gente nem vê o tempo passar. Nem vou passando o tempo. Me diga, Aline, uma dica de vida para quem está nos ouvindo. Ai, tão difícil, porque são tantas coisas que a gente quer dizer, né? Mas eu queria juntar a minha dica numa palavra só. Dispa-se. Dispa-se. Dispa-se do preconceito, dispa-se de se amarrar ao sofrimento, dispa-se para você mesma, dispa-se, permita-se, ore-se, faça a sua higiene emocional, né? Desnude-se, assim, no sentido de um encontro, de permitir parar e ter um encontro seu com você mesmo. Era isso. Eu acho que a minha dica, ela combina com a sua. Ame-se, ame-se. Né? Porque o auto-amor, a autoestima, quando você se ama, você tem estima por você e você tem confiança. Então, quando você for para o seu parceiro ou para a sua parceira, confie no seu taco. Confie, porque se você se amar, você vai também amar o outro. Agora comece, tudo aquilo que você quer para o outro, comece consigo mesma. Ah, ele não fala comigo? Fale você com ele e consigo mesma. Ah, ela só fica cuidando das crianças? Seduza, a sedução. Use a sua sedução. É isso, acho que estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço o convite, as parcerias aqui, foi super gostoso estar aqui com vocês. E ame-se, porque o amor ele transcende, né? O amor ele transcende. Se você se amar, você será capaz de encontrar o outro, porque se você não se amar, você se fecha, fica aí incrustado naquela concha. Abra-se, ame-se. Muito obrigado. A casa está sempre aberta para vocês. E vamos junto aí, a hora que tiver uma dica, uma pessoa que possa nos ajudar, né, Joyce? Sim, que a gente possa levar essa mensagem, né? De de bem-estar, saúde e longevidade. E longevidade. Muito bom. Eu quero agradecer vocês duas por terem aceito esse desafio nessa estreia, né, Jair? Ao Jair, esse amigo, vizinho, pela parceria. E convidar a todos para estar conosco. Estou aqui insistindo porque agora nós temos encontro marcado a cada 15 dias no podcast Na Medida. Nosso podcast de saúde e longevidade. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Que os namorados se enamorem e quem não tiver namorado, enamore-se de si mesmo e aproveite muito esse momento. Beijo grande e até nosso próximo encontro.